Uma programação cultural com várias atividades está prevista nos próximos dias em Bauru. Quem promove é a Sociedade Amigos da Cultura. Bom, o presidente da entidade é o produtor cultural José Augusto Vinagre, nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru. Vinagre, gostaria de agradecê-lo pela presença. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de divulgar um pouquinho das atividades da SAC também. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Vinagre, a Sociedade Amigos da Cultura é uma entidade sem fins lucrativos e que envolve vários grupos culturais da cidade. Sim, a Sociedade Amigos da Cultura surgiu em 94 inicialmente como uma entidade de apoio à administração pública. Na época chamava Sociedade Amigos das Bibliotecas e atuava mais nas atividades de literatura ligadas às bibliotecas municipais. Com o crescimento da entidade e a participação de outros grupos de teatro, de músicos, ela acabou mudando de característica e em 95 passou a se chamar Sociedade Amigos da Cultura. E esse ano completa 25 anos dando apoio a grupos que são associados à sociedade e a artistas em geral. Bom, dentre as atividades previstas em comemoração a esses 25 anos de atuação ininterrupta na cidade, o que vocês têm previsto para os próximos dias, agora especialmente no mês de março? Em março, começamos agora no dia 7, no sábado, no Museu Ferroviário Regional, uma oficina de produção literária, que vai durar aí 8 sábados, 2 meses, visando desde história da literatura, questões ortográficas, enfim, dar um apoio aos escritores da cidade no sentido de aprimorar a questão da produção literária. No final dessa oficina, a gente vai produzir uma coletânea da produção dos alunos dessa oficina. Também agora, no dia 9, a gente começa um ciclo de palestras, de bate-papos, que tenta aproximar a cultura da política, visando inclusive também trazer para a pauta das eleições municipais a questão da cultura. A primeira atividade é uma caravana sobre a descentralização do orçamento da Secretaria de Estado da Cultura e uma palestra do Jesus dos Santos sobre cultura na periferia, a história de resistência em São Paulo. Uhum. O foco de vocês, como você mesmo já comentou, é fomentar as atividades culturais no município. A que você atribui esses 25 anos de atuação, essa longevidade do projeto? Eu acredito basicamente na força do movimento cultural na cidade, que nesses 25 anos acabou se revezando no sentido de manter a entidade fortalecida e existente. Com a política de editais que começou a crescer também no começo dos anos 2000, isso também oportunizou a entidade de ter um recurso próprio para a sobrevivência. Então, é uma série de fatores e acredito ainda que a SAC tem bastante tempo de atuação ainda na cidade. A SAC também participa dessas seleções, recebe apoio, programa de estímulo à cultura, PROAC, está envolvida com esse tipo de financiamento? A gente tem uma série de premiações em editais do PROAC. Em 2019 fomos premiados com o 2º lugar no estado para pontos de cultura. Então tem uma série de atividades que recebe recurso público através desses editais, inclusive os municipais também, através do programa de estímulo à cultura. Dentre essa programação de atividades comemorativas agora pelos 25 anos do projeto de vocês, qual é o público-alvo que vocês almejam aí e como as pessoas podem participar? O público-alvo é o público em geral, mas principalmente os produtores culturais, os artistas e quem está envolvido de alguma forma com a produção cultural na cidade. Pode acessar as páginas das redes sociais da própria SAC, no Facebook, no Instagram, que a gente tem mantido uma divulgação completa com relação a essas atividades. Uhum. Você comentou sobre um dos projetos, uma das atividades que acontece agora no dia 9, Cultura e Política, especialmente num ano de eleição, em que a gente já começa a respirar um pouco isso, especialmente nos espaços políticos da cidade. Por que você acha que é importante discutir junto com a população essa questão que você comentou, orçamentária? A gente sabe que a Secretaria de Cultura teve um enxugamento no seu orçamento ao longo dos últimos anos e isso tem refletido diretamente na produção cultural dos artistas, Por que é importante ampliar essa discussão junto à comunidade? Até recentemente a gente teve uma discussão que acabou envolvendo, querendo ou não, a questão orçamentária da cultura em Bauru, quando se falou da transferência de recursos para o carnaval da cidade. Então,
todas essas questões, elas passam pela discussão do orçamento. A cultura acaba sendo uma dos primos pobres da administração e acaba sendo cortada sempre quando tem essas crises de arrecadação no município. É importante a população veja que a cidade produz cultura e é importante também para a população, de alguma forma, receber cultura também. Então, é importante a gente discutir essa questão orçamentária e discutir a valorização da cultura na produção cultural na cidade, através de valorização do seu orçamento, crescimento do seu orçamento também. Vinagre, você esteve à frente da Secretaria Municipal de Cultura entre os anos de 2005 a 2008. Acho que estou correta aqui nas contas, né? Portanto, experiência aí, né, junto à gestão pública na área de cultura. Quais as principais dificuldades que você enxerga hoje com relação à administração da cultura no município, em termos de gestão pública? Eu acho que a primeira questão é orçamentária mesmo. É um dos menores orçamentos da administração. Uma outra questão que eu acho que é importante, que ainda não se resolveu na administração pública municipal, é a falta de cultura administrativa dentro da própria administração com relação às diferenças que a gestão da cultura representa em relação às outras gestões. É diferente você falar numa licitação de uma obra e numa licitação de um espetáculo. E a gente ainda não tem essa formação, inclusive de procuradores e da questão administrativa geral da prefeitura com relação a essas especificidades da cultura. Uhum. O que você acha que mudou quando o projeto de vocês teve início lá no ano de 95, né? Afinal de contas, completa 25 anos, em termos de produção cultural aqui no interior paulista? É uma questão essencial, eu acho que cada vez mais a necessidade de profissionalização, tanto dos produtores culturais como dos artistas em geral. Essa até, entre aspas, competição por recursos acaba exigindo que essa profissionalização seja cada vez maior. E uma das ideias da SAC também nesse sentido é propiciar alguns eventos de formação para os artistas e produtores locais. Era justamente isso que eu ia perguntar para você, amarrando com a minha próxima questão aqui. Já que não existe um orçamento que vai ser sempre satisfatório para atender todos os projetos e as necessidades culturais da população do município, né? Falando aqui em âmbito municipal, como é que se estimula, então, o engajamento dos artistas dessas produções? Como é que você, a partir de projetos que já existem, estimula esses artistas, esses próprios produtores culturais a buscarem, então, esses formatos de financiamento? Eu acho que é uma questão de formação mesmo. Eu acho que uma das nossas funções, inclusive da função também da administração pública, é propiciar essa produção local, formação no sentido dessa profissionalização. Eu dou um exemplo eu não vou falar qual município, mas tem um município aqui mais ao oeste, que ela consegue agregar ao seu orçamento já do município em torno de 900 a 1 milhão por mês, só com um grupo de pessoas específicas para a elaboração de projetos. Então a gente tem que pensar que hoje é uma realidade, não adianta a gente falar, não existe mais aquela coisa de chegar com uma pastinha debaixo do braço e pedir um patrocínio. Você tem que ter uma coisa bem formatada, tanto comercialmente, como também na parte de ideias transpostas para o papel. Então eu acho que é essencial a profissionalização dos artistas e produtores nesse sentido. E é necessário também estimular a adesão das pessoas. A gente ouve muito bauruense falando, não tem cultura em Bauru, não tem onde ir. Mas ao mesmo tempo, nós divulgamos aqui mesmo na rádio, na TV, várias iniciativas de graça na cidade, que muitas vezes acabam não tendo muita adesão do público. É preciso educar as pessoas nesse sentido também, né? É muito usual a gente ver espetáculos de fora, de teatro, às vezes muito ruins, cobrando às vezes até 80, 100 reais e com a casa cheia. Ao mesmo tempo, você tem produções locais de boa qualidade que você consegue para colocar 50, 60 pessoas, é uma luta. Então, eu acho que é muito de hábito e das pessoas aprenderem a conhecer o que se produz localmente e até regionalmente. Bom, a gente agradece a presença aqui no programa Espaço Aberto do produtor cultural José Augusto Vinagre. Ele é presidente da Sociedade Amigos da Cultura e divulga com a gente algumas atividades culturais comemorativas aos 25 anos do projeto, em especial já nesse final de semana. Vinagre, eu queria que você repetisse então as redes sociais, as páginas do grupo, do projeto, para que as pessoas pudessem atualizar informações como inscrições, horários, datas. É só procurar pela Sociedade Amigos da Cultura, tanto no Facebook como no Instagram, que você vai localizar nossas redes sociais, que a gente está divulgando isso de forma diária, inclusive as atividades que começam já no final de semana do dia 7. Maravilha, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu agradeço também a sua sintonia e até a próxima.